fraca? Fala para o seu irmão. Jesus não falou a carne está fraca, a carne sempre é fraca. Mas ele disse: o espírito está pronto. Ou seja, o espírito é bom. O espírito tem jeito para o espírito, não tem jeito é para a carne. Então, o cristão espiritual, o cristão vencedor, fala para o seu irmão, o pastor está falando do cristão vencedor. Então é só para o vencedor. Aí cada um põe, como diz a professora, a carapuça. Se servir, você coloca. Então o cristão espiritual, ele precisa vigiar com as atitudes e intenções do seu coração, para que não passe do limite daquilo que é humano, para se tornar pecaminoso e contaminar o seu espírito. E o espírito contaminado pela vontade da carne, pelo poder da carne, pela força da carne, aí esse espírito está em pecado. Ele não vai querer fazer a vontade de Deus, ele não vai ter forças para buscar a Deus, ele não vai ter fé, ainda que ele fala que acredita que Deus existe, mas isso não é fé. Isto não é a definição de fé nas Escrituras, nunca foi, irmãos. Fala para o seu irmão, nunca pense que acreditar na existência de Deus é fé. Fala, é o princípio da fé, é o bercinho da fé, mas não é a fé real, completa e verdadeira. Fé é acreditar que Deus está com você, que você está em Deus, que você ama a Deus, que você tem aliança com Deus, compromisso com Deus, que você vive com Deus debaixo dos mandamentos de Deus e em foco das promessas de Deus. Busca a bênção de Deus, a aprovação de Deus. É andar com Deus. Isso é ter fé. Entende? Porque senão, se fosse só acreditar em Deus, quase todas as religiões do mundo seriam religiões de fé. Mas para nós não é uma religião de fé. São hereges. Tem espírito de erro, espírito de demônios que estão conduzindo essas religiões. E não tem Deus. Deus não está lá. Deus não entra lá. Mas eles falam que acreditam em Deus, tá? Até no satanismo se fala que acredita em Deus, porque até os demônios acreditam que Deus existe. Entende? Então acreditar em Deus não é a fé. Não é a fé, ainda não é fé, mas é o princípio, lógico, é o princípio. Vamos falar de Romanos 8, 12 a 17. Romanos 8, 12 a 17. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito da adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Amém? Vamos orar. Pai, fala conosco. Independente da minha voz, a sua voz é mais importante. Independente das minhas palavras, as suas palavras são mais poderosas, e elas podem nesta manhã fazer caminhos. As palavras do Senhor podem curar de toda doença e enfermidade. As palavras do Senhor têm poder de abrir os nossos olhos, de abrir, ó Deus, o nosso coração e trazer para dentro de nós aquilo que o Senhor deseja, aquilo que está no teu coração, aquilo que está no seu plano para a vida de cada um de nós, porque cremos no seu amor, cremos nas suas promessas, Senhor, que são para ser experimentadas nos dias de hoje, no nosso tempo de vida nessa terra. Cremos que o Senhor sabe das nossas falhas, fraquezas. Tu conheces as nossas estruturas, como disse o salmista, mas nem por isso o Senhor nos despreza. Por isso, Pai, nós nesta manhã nos rendemos a Ti mais uma vez, rogamos, Senhor, a Tua graça e misericórdia sobre nós.
Rogamos a presença do Teu Espírito Santo fluindo neste lugar, fortalecendo o nosso coração em Ti, fortalecendo a nossa fé, ó Deus, em Ti, para alcançarmos essas promessas que o Senhor nos tem deixado. Em nome do Senhor Jesus, opera nesta manhã, na vida de cada um que está aqui, que veio à Tua casa, à Tua presença, em cumprimento à aliança que fizeste contigo. Ó Deus, em nome de Jesus, manifesta a Tua glória, o Teu poder, e abençoa todos que vieram para Te adorar, para Te servir, que vieram, Deus, para desenvolver essa comunhão no Espírito contigo. Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos esta graça, esta bênção. Amém. Aleluia, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Falando um pouquinho sobre o dízimo, pastor Robson.